estamos aqui com o de Toledo para falar um pouquinho sobre marketing nutricional. Tudo bem, Ju? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Qual a sua formação e por que você optou por essa área? Bom, eu sou formada em nutrição e eu optei por nutrição, assim, foi meio que no susto, né? Eu estava em dúvida entre psicologia, farmácia e nutrição. Eram as 3 opções na época do vestibular. E aí fui atrás, ver o que cada uma dessas profissões fazia, né? E uma colega de ensino médio tinha feito nutrição. Falei, parece que esse negócio é bom, vou fazer. E toda a vida eu gostei de atividade física, assim, já fui mais ligada nessa área, então resolvi e deu certo. E qual a importância do profissional nutricionista para você? Gente, eu sou suspeita para falar, mas nutricionista é tudo de bom, né? Todo mundo come, todo mundo precisa de comer bem. Quem não come teria o direito, né, teoricamente, de ter acesso a uma boa alimentação. Então, o nutricionista é aquele profissional que ele cabe em todos os lugares para fazer com que as pessoas se sintam bem, vivam melhor. Na sua opinião, quais serão os desafios dos profissionais de nutrição, já que essa área é considerada a medicina e a profissão do futuro? Bom, acho que o desafio começa pelos próprios nutricionistas. Eles acreditarem na importância da nutrição, fazerem um trabalho de ponta, um trabalho diferenciado e trabalhar em equipe, trabalhar com união, né? A gente vê que classes como médicos, advogados, engenheiros, eles são bem mais vistos porque são profissões mais antigas e mais unidas. E a nutrição é extremamente importante, todo mundo sabe da importância do nutricionista em várias áreas. E se eles trabalharem bem, se nós trabalharmos bem e de maneira mais unida, fica mais fácil todo mundo levar o nome da nutrição e a importância da nutrição para conquistar mais mercados. Então os desafios são vários, mas as oportunidades são maiores ainda e eu acho que tudo tem que começar nos próprios profissionais que vão construindo a história da nutrição. Quando eu prestei vestibular, ninguém nem sabia o que o nutricionista fazia. Minha mãe me chamou e me perguntou, o que é isso? Que curso é esse que você vai fazer? Me explica. E hoje todo mundo já sabe por que existe nutrição, o que o nutricionista faz. Tem muita gente que ainda precisa saber mais, mas assim, comparado com a época que eu prestei vestibular, a profissão cresceu muito justamente porque vários nutricionistas vêm fazendo um trabalho bacana. Então acho que agora é a hora de dar um passo maior, de fazer trabalhos melhores para aparecer mais. Sabemos que não é fácil agradar todas as pessoas em um grupo, né? Ainda mais quando se fala em relação à alimentação, pois envolve cultura, gostos. Qual é o segredo para que haja uma maior interação, uma maior satisfação para promover a saúde e a qualidade de vida? Olha, é um aspecto complicado mesmo, porque satisfação é um conceito muito pessoal, né? Satisfação é algo que cada um tem uma noção, tem uma ideia do que seria satisfatório para ele. Então, para que você satisfazer todo mundo não tem jeito. Mas caso seja nutricionista, por exemplo, que trabalhe com indivíduos, não trabalhe com, por exemplo, faz atendimento consultório, é você saber o que o outro precisa, o que o outro gosta, e aí sim você consegue fazer o trabalho que o satisfaça. Então, a melhor maneira de tentar satisfazer as pessoas é ouvi-las, entender o que é importante para elas, e aí sim, começar a trabalhar individualmente. Adequar com a necessidade do cliente. Exatamente. Como você iniciou o seu trabalho na área do marketing? Foi engraçado, assim, porque na verdade o marketing ele entrou como uma ferramenta para eu divulgar o meu trabalho de tecnologia, que foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi mais diferenciado, diferente das áreas tradicionais da nutrição. E eu comecei a estudar o marketing, principalmente marketing digital, porque eu achava gostoso, porque eu achava importante, e aí que eu fui perceber que os outros nutricionistas também gostariam e precisariam, de aprender essas ações de marketing, essas estratégias que eu tenho estudado, e é aí que eu entrei no estudo do marketing também. Então, no começo foi para satisfazer a minha necessidade como nutricionista, para fazer o trabalho na CUC, e aí isso foi estendendo para passar para os outros profissionais. Descobrindo a necessidade deles. Descobrindo a necessidade deles, exatamente. Quais foram os motivos que te levaram à escolha dessa área de atuação? Foi bem isso que eu te falei mesmo, é porque eu acho gostoso, e aí por conta da necessidade, e aí percebendo que tinha necessidade, que era algo que eu gostava de fazer, e que tinha esse buraco no mercado, eu fui lá e fiz. Foi por aí, as coisas foram acontecendo e aí eu vi que dava certo.
Você teve alguma dificuldade marcante no começo da sua carreira? Se sim, quais foram as atitudes tomadas para vencê-las? Olha, a maior dificuldade que tem é você trabalhar sem ter salário, na minha opinião, né? É a instabilidade que o trabalho na forma de autônomo te dá. Então, é você aprender a lidar com os altos e baixos, de ter clientela alguns períodos, outros não, receber alguns meses, outros não. Então, a dificuldade foi saber equilibrar isso aí, primeira coisa. E a segunda coisa foi inventar os próprios produtos, os serviços, né? Então, assim, eu tinha as planilhas, mas aí chega dezembro, por exemplo, todo mundo está de férias, e aí? Né? Então, eu tive que ir inventando outras coisas, igual teve o fórum, né? Que vai ter o 3º fórum agora, né? Fui fazendo, fui testando, então é a questão de você trabalhar esses serviços novos, ter instabilidade de clientela e de ganhos, e mais uma, muitas vezes você como autônomo, você não tem muito com quem conversar, com quem tirar ideia. Então eu tive que ir atrás para conhecer pessoas que às vezes não eram da minha área, mas que poderiam agregar o meu trabalho para eu poder fazer algo. Né? Então não tinha uma nutricionista, uma colega de trabalho, vamos discutir esse paciente aqui, o que você acha? Não tinha nada disso. É aí que eu fui atrás para conhecer pessoas da área de marketing para trocar ideias com elas. Você faz alguma especialização ou você atualiza constantemente? Constantemente, sempre. Isso aí, nutrição é uma ciência muito dinâmica, tecnologia também, mais ainda eu acho até do que nutrição. E o marketing é algo que é reinventado o tempo inteiro, né? Apesar de ter uma base já determinada, mas a gente vai aprendendo, né? Ultimamente eu tenho estudado muito algumas questões de marketing enxuto, que é associado à questão de Lean Startups, é um modo diferenciado de você planejar, fazer negócio que está relacionado a empresas de tecnologia. Então, a gente acaba tendo que estudar constantemente. Eu tenho certificação em marketing digital. Ano que vem eu vou fazer MBA na Fundação Getúlio Vargas, que eu participei da competição agora, e a premiação foi um MBA, foi uma bolsa no MBA deles. Foi muito legal, foi uma competição bem bacana. Tinha 120 pessoas. E aí nosso grupo venceu e só eu e mais um colega do grupo que resolvemos ficar com o prêmio. Então, assim, sempre tem que ir atrás fazendo atualizações. E também eu costumo fazer muito curso pela internet, né? Então, assim, tem curso de marketing digital, de como você monta vídeo, como você conta histórias, como você escreve e-mails. Recentemente teve o Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital, que era tudo pela internet, você ficava na sua casa e cada hora tinha uma palestra diferente. Então, assim, estudar é o tempo inteiro. Baixa e-book, compra livro, o tempo inteiro. Qual é o seu público-alvo? Meu público-alvo são os estudantes de nutrição e os nutricionistas, porque eu trabalhei 7 anos em consultório e academias de ginástica, tenho formação também, eu fiz pós-nutrição esportiva em saúde pública, então atendi durante 7 anos, desenvolvi algumas ferramentas, algumas estratégias para atender no consultório, e aí quando eu percebi que isso era muito bacana, que algumas colegas começaram a procurar, queriam também, eu acabei desenvolvendo para elas e com o tempo eu deixei o consultório para ficar só trabalhando com isso. Então hoje o público-alvo são os nutricionistas e os estudantes de nutrição, que eu repasso para ele as estratégias, as ferramentas, os serviços, tudo que eu fui desenvolvendo para mim e que à medida que eu fui estudando achei que seria bacana para todo mundo. Como surgiu a ideia de criar os planos e estratégias para entender a necessidade dos nutricionistas nos consultórios? E quais foram as metas criadas para satisfazer a necessidade desses profissionais de nutrição? Olha, meta no começo não tinha não, porque eu não sabia que tinha que fazer isso, né? Eu não tinha essa ideia de como é que a coisa se fazia, não tinha muita estratégia. Eu fiz o programa para mim, como eu te disse, né, para atender a minha necessidade. Algumas colegas pediram que eu fizesse para elas, eu fiz também, até então ainda tinha consultório. Estava trabalhando, meu negócio não era esse, meu negócio era o consultório. Aí uma das pessoas para quem eu fiz, que é a Camila, que é nossa diretora de vendas, da parte de marketing e vendas, ela falou assim, não, deixa eu vender isso aqui para você. Ela era cliente. Aí a gente foi ajustando, porque ela é muito exigente, assim, ela foi dando um monte de ideias e aí eu fui ajustando e aí ela começou a vender. Então no começo não tinha muita estratégia não, foi uma coisa que foi acontecendo e aí depois que a gente foi organizar. Mas tudo surgiu da necessidade, da observação, isso que é importante. Você observar e perceber que tem alguma coisa ali que está faltando e agir. Assim, a grande sacada das pessoas que montam negócio é porque elas são observadoras. Elas percebem que está faltando algum serviço, que tem um buraco, existe uma oportunidade, certo?
e dali elas inventam. É assim que as coisas acontecem, normalmente. Como foi o início para a elaboração dos programas das dietas? Como foi seu funcionamento até chegar aos programas atuais? Então, no começo eu não sabia mexer muito bem, não. Como eu fazia pra mim, sabe aquela coisa que você faz, mas cheia de erros, né? Cheia de coisa errada, mas eu sabia como é pra aqui eu tenho que digitar assim que vai funcionar. Cheia de macete, porque tinha um monte de erros. Aí que eu comecei a estudar a parte de tecnologia, fui fazendo curso de banco de dados, curso de programação, fiz quase um ano de análise de sistemas, falei, não vou formar nesse negócio não, porque tá me dando trabalho demais, porque tinha um monte de coisa da nutrição para arrumar também. Mas assim, aí que eu fui estudando e fui fazendo, mas no começo não funcionava muito bem não. Hoje, quando eu olho isso que eu fiz a primeira vez, eu falo, gente, como é que alguém comprou esse negócio? Isso aqui estava muito ruim e foi melhorando, certo? Mas hoje eu vejo, e isso é um dos conceitos também que eu venho estudando na parte de startups e de tecnologia, que era um produto que era o mínimo necessário para funcionar. Então muitas vezes a gente acha que para montar um serviço, para fazer um produto, ele tem que ser maravilhoso, tem que estar perfeito. Não, eu ouvi uma frase que eu adorei, feito é melhor do que perfeito. Então a gente pega e faz. Depois que está feito, você vai melhorando para chegar no patamar que está hoje. Então a primeira que eu montei foi há 13 anos atrás, a primeira planilha, 15 anos, não sei, 13 anos eu acho. E aí ela foi melhorando à medida que eu fui estudando. Mas naquela época ela já solucionava alguns problemas e agora está muito melhor. Mas por quê? Porque a gente vai fazendo, vai melhorando e existe, como eu falei para você, o mínimo necessário para funcionar, que a gente chama isso de MVP, mínimo produto viável. E aí desse mínimo viável você vai melhorando. Tá? Então é outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que para trabalhar a gente não precisa de estar com algo ideal, até porque o ideal praticamente não existe. A gente precisa estar com algo que funcione, que resolva alguma coisa. E dali você vai aprendendo, vai melhorando, vai estudando, vai aperfeiçoando. E com as planilhas foi assim. No começo era péssimo, tinha um monte de erros, tudo, e hoje ela funciona assim de uma maneira muito dinâmica, muito diferente do que era no começo, porque foi sempre sendo atualizada. Então, a atualização, o estudo, a tentativa, a mudança, ele tudo vai fazendo com que o serviço fique melhor. Todo profissional almeja o sucesso. Qual é o método que você utiliza para se destacar no mercado de trabalho? Olha, primeira coisa é fazer o que você gosta, né? Hoje é sábado, a gente está aqui trabalhando, feliz. Por quê? Porque é gostoso conhecer pessoas, é gostoso ficar no computador, programar, né? Eu acho massa. Fico o dia inteiro no Facebook, no Instagram, meu serviço é esse, né? Às vezes meu pai e minha mãe pensavam que eu não fazia nada, né? Fala, essa menina não vai dar nada, gente, porque só fica no computador, né? Só fica no Facebook. Mas a primeira coisa para você ter sucesso é justamente isso, é você fazer o que gosta, certo? Em segundo lugar, é você correr atrás. Se você não faz uma coisa que você não gosta, você nem anima a correr atrás. Então tem um misto de satisfação com transpiração. E aí as coisas vão acontecendo à medida que você vai buscando isso. Não tem um segredo, mas se eu pudesse falar que existem duas coisas essenciais para você trabalhar bem, para você aparecer no seu trabalho, são esses. Fazer algo que você goste e ir atrás para fazer sempre melhor. Força de vontade. Demais, nossa senhora. A gente trabalha muito, assim, e é interessante porque quando você conversa com pessoas que são donas dos seus negócios, todas trabalham muito, muito. E eu já tive empregos que eu trabalhava com carga horária muito menor, não fazia quase nada e vivia cansada, porque minha cabeça ficava cansada. Porque era chato, porque não era nada aquilo que eu queria, entendeu? Eu larguei 3 concursos, 3, passei, larguei. Agora não vou prestar mais não, desisti, não dá certo. E eu ficava muito mais cansada trabalhando 8 horas, 6 horas por dia do que hoje, que eu trabalho 10, 12 horas até sábado e domingo e não fico cansada igual eu ficava. Tá? Então por quê? Porque as coisas vão acontecendo à medida que você se dedica a elas e faz com satisfação. Aí as coisas acontecem. Qual a relação que existe entre o marketing e a nutrição? Olha, é uma relação muito íntima, porém tem que ser muito cuidadosa, porque assim, fazer marketing, no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que as pessoas tinham muito medo, porque marketing na área de saúde fica parecendo que é uma coisa errada, né? Eu penso assim, nossa, você vai fazer marketing porque você tem que salvar vidas, você é da área de saúde, você tem que ser
tem que ajudar todo mundo. O negócio, a ideia era bem essa, né? Que feiura fazer marketing, né? Você da saúde fazendo marketing. E não é assim, tanto é que o marketing hoje é uma das áreas contempladas até pelo Conselho Federal de Nutricionistas, como área reconhecida de trabalho do nutricionista. Então, assim, é importante, a relação é muito íntima, só que tem que ser cuidadosa. Por quê? Porque o marketing bom é aquele marketing verdadeiro, né? Então, se você pega um produto que você sabe que não é bom, que ali tem um ingrediente que é substância proibida pela vigilância, ou que ele promete algo que ele não faz, que não funciona, tem efeitos colaterais graves, e você faz um marketing falando só das coisas boas do produto e omite isso é perigoso, está lidando com vidas, está lidando com pessoas. Então, o marketing da nutrição ele é essencial. Só que assim como em todas as áreas, mas mais especificamente na alimentação, que é algo muito relacionado à vida, né? A vida ou morte ele está, né? Intimamente ligado com isso, você tem que ter muita responsabilidade, né? Se você pensar que tem gente que está ali internado com uma sonda, dependendo daquela alimentação, e que alguém vender um produto que promete uma recuperação que não é real, você pode estar matando a pessoa, certo? Você pode, por outro lado, por exemplo, estar vendendo um produto que é para emagrecimento que não funciona e você pode estar matando um pouquinho a expectativa daquela pessoa, entendeu? Então, são ações muito amplas que o nutricionista pode atuar. Geralmente, os nutricionistas que mexem com marketing, eles atuam em indústrias, né, de alimentos, de suplementos. É muito comum a gente ver nutricionista fazendo esse tipo de trabalho. E aí, eu acredito que a ética tem que estar ali coladinha com o marketing para a coisa funcionar bem. Para dar tudo certo. Para dar tudo certo e a pessoa pôr a cabecinha no travesseiro, ó, tranquila. Qual a importância do marketing e a sua função para a globalização da nutrição? Olha, acho que isso aí tem muito a ver com aquela primeira pergunta lá que eu respondi, da gente trabalhar mostrando para que serve o nutricionista, né? Então, gente, tem o marketing que a gente pode fazer para as indústrias, tem o marketing pessoal para você divulgar o seu próprio trabalho, porque quando a gente fala de marketing, isso serve até para quem é funcionário. Tem que fazer seu marketing pessoal profissional com seu chefe, para um dia você falar assim, não, eu mereço um aumento, né? Você chegar lá e falar assim, olha, eu fiz isso, meu trabalho, olha aqui. Quando eu entrei em seu restaurante, tinha tantas pessoas frequentando, agora aumentar o fluxo de pessoas aqui aumentou 50%. Eu consegui fazer com que seu lucro aumentasse tantos por cento, que seu custo diminuísse tanto. Então, isso também é marketing, é você conseguir trabalhar a sua imagem. Então, para todas essas áreas, qualquer lugar que você trabalhe, você precisa dele, certo? Então, a relação é muito íntima e necessária. E teve uma coisa que eu não respondi, deixa eu ver. Para globalização. E aí, quando você consegue mostrar serviço, a própria profissão vai crescendo, certo? E por isso que é necessário todo mundo fazer o seu próprio marketing, de maneira ética, fazer de maneira correta, aprender sobre essas ferramentas, mesmo que não queira montar um empresário, montar uma empresa, mesmo que não queira ter o próprio negócio, mas a pessoa precisa de trabalhar a imagem dela, o lado profissional dela e usar isso sempre a seu favor. E aí a nutrição vai crescendo à medida que as pessoas vão percebendo a importância desse profissional. Se você não aparece, seu trabalho pode ser bom tanto que for, mas ninguém sabe que ele existe, a nutrição não cresce. Então a ideia é fazer com que as pessoas saibam que o nutricionista não é só aquela pessoa que ajuda a emagrecer, né? E que existem 1 milhão de áreas que a gente pode trabalhar, desde trabalhar em panificação até na indústria, trabalhar com docência, trabalhar em hospital, tem várias áreas que a gente pode trabalhar, com bebês, lactário, creche, saúde pública, um monte de lugares que a gente precisa estar lá e que muitas vezes não está, porque as pessoas nem sabem da importância da gente estar, não sabem nem para que serve nutricionista. Então o marketing ele acaba ajudando nisso, para que os nutricionistas apareçam bem, fazendo o seu trabalho, não só pensando cada um, eu vou bombar meu consultório, vou encher meu consultório de paciente, que meu marketing é ótimo. Não é pensar só isso, é pensar um pouco maior, sabe? Pensar de uma maneira mais madura para que a nutrição apareça. Aí sim, eu acho que vai entrar mesmo nessa questão da globalização. Como o marketing pode refletir no bem-estar social e nutricional das pessoas? Bom, é bem aquilo que a gente estava comentando sobre os produtos, né? De que o nutricionista faça o seu trabalho bem feito, mostrando para as pessoas o lado bom da nutrição, né? Explicando para elas que o nutricionista não é só para falar que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, né? Até na psicologia a gente aprende que para você orientar um paciente, fazer aquelas orientações lá, por exemplo, para baixar o colesterol, ao invés de você colocar, não coma gordura saturada, não coma fritura, você pode colocar,
Prefira gorduras mono e poliinsaturadas. Aposte nos alimentos assados, cozidos, grelhados e crus. Então você falar o que deve ser feito e não o que não deve ser feito, certo? E aí você consegue ir mudando um pouco o comportamento das pessoas, até chegar num senso comum de que as pessoas falam assim, bom, o nutricionista ele é importante para a minha vida, essa alimentação vai ser legal para mim, porque eu aprendi um monte de coisas que eu poderia, descobri um monte de alimentos legais, um monte de produtos legais que eu não conhecia, que o meu nutricionista me ensinou. Ao invés do meu nutricionista simplesmente virar para mim e falar o que não se pode. Até porque, se as pessoas não quisessem um nutricionista para conversar, para explicar, para trocar ideias, para ter algo específico, uma atenção personalizada, era só ele ir lá comprar uma revista. Ele iria lá no Dr. Google, pesquisaria lá e pronto, e ele estaria super saudável, todo mundo estaria magrinho, bonitinho, saudável, e não é assim que funciona. Por quê? Porque as pessoas comem pela emoção. Tudo que a gente faz é pela emoção. Você não compra um sapato que você precisa, é porque você gostou, você achou bonita aquela cor. E todas as escolhas que a gente faz na vida, elas são pela emoção. Por mais racionais que pareçam ser, mas não são. A gente escolhe com a parte límbica do cérebro, lá de dentro. E aí, quando você mexe com a emoção da pessoa, você consegue colocar uma mudança de comportamento nela. Por isso que é difícil fazer com que as pessoas mudem sua alimentação. Porque se fosse simplesmente saber o que faz bem e o que faz mal, ninguém fumava, ninguém estava acima do peso, todo mundo malhava. E não é assim que as pessoas decidem. Elas não decidem com a parte racional, é com a parte emocional. Então, o nutricionista precisa ter argumentos, não argumentos técnicos, mas assim, ter entendimento de como atingir a emoção das pessoas para poder fazê-las mudar de comportamento. E o marketing, o neuromarketing, as últimas tendências do marketing estão mostrando isso. E no fórum eu vou explicar isso, tá, gente? Vai para ir no fórum. Que aí a gente vai falar sobre até como você convence as pessoas. Por quê? Porque essa questão emocional é que mostra, é que decide pela pessoa. E aí ela chega na parte racional e age. Mas ninguém faz as coisas porque deveria fazer. Porque sabe, eu vou parar de comer agora porque eu sei que eu vou ficar magra, eu vou comer direito. Pronto. Se fosse assim, né? Então, é trabalhar o marketing, essa questão do marketing é um pouco mais profundo, tem muito a ver com psicologia, com a parte neurológica, para atingir o cerne do cérebro da pessoa, de como ela toma as decisões, e aí sim, você consegue imprimir mudanças na vida da pessoa. É aí que funciona. Qual planejamento estratégico você implanta para fidelizar o seu cliente no marketing? Olha, de um ano para cá eu tenho me dedicado um pouco mais a isso. Como eu te disse, no começo não tinha muito isso, né? Não tinha muita estratégia, não tinha nada disso. E aí eu venho estudando algumas relações entre serviços, produtos, maneiras de atingir as pessoas, de conversar. Então, assim, eu trabalho muito na parte digital. Primeiro que a internet ela tem uma penetrabilidade muito grande, eu consigo trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu consigo atingir lá, vejo lá no meu Face, 25 mil pessoas viram sua página. Como é que eu falaria com 25 mil pessoas se eu fosse trabalhar fisicamente? Impossível, né? Então, o meu foco é bem digital, porque são as ferramentas que eu gosto, que eu domino e que eu acredito de verdade. E aí vem a importância de você trabalhar com o que você acredita, né? Que eu sei que funciona por causa dessa penetrabilidade. Então, as estratégias estão no somatório das ferramentas que eu tenho, né? Então, assim, tem gente que eu atingo pelo Face, pelo Twitter, pelo newsletter, pelo site, por aí vai, né? Então, tem locais diferentes, as ações presenciais, que são os cursos, tudo isso. E isso eu estou falando de ferramentas, mas antes disso, a base é justamente o que eu estava conversando com você sobre entender o que as pessoas querem. Então, a gente sempre vai atrás para entender o que os nutricionistas querem, o que os estudantes de nutrição querem, fazer pesquisa de mercado, e aí a gente vai ajustando. Nunca consegue agradar todo mundo, impossível isso, mas tem tido um feedback muito bom. A gente recebe e-mails, tem a parte de depoimentos lá no site, porque a gente recebe tanto e-mail, tanta mensagem falando das planilhas, falando dos cursos, falando de aula, falando da empresa, que eu já coloquei lá os depoimentos para todo mundo ver que realmente está funcionando, que não agrada todo mundo, mas a estratégia é você, então, pegar o que as pessoas se interessam, o que elas precisam, dessa questão da emoção mesmo. Então, por exemplo, eu tive consultório, foi muito complicado no começo. Aí eu descobri como é que fazia. Aí eu falo assim, gente, vem cá, eu descobri, deixa eu contar pra vocês. Eu conto mesmo, quem me conhece sabe que eu conto mesmo. Falo, faz assim, faz assim. Teve gente que chegou em mim e falou assim, olha, eu vou abrir um consultório.
vou pagar tanto de aluguel, tal, e chegar a fazer a conta. Bom, você vai ter que atender 30 pessoas de primeira vez, 30 primeiras consultas todo mês, só para você pagar o aluguel e o condomínio. Fora secretária, telefone e tal. Você acha que vai ter jeito? Não. Então, não abra, não faça assim. Faça dessa outra maneira. Então, assim, a estratégia para atingir e para manter esses clientes é ser verdadeiro com eles e em cima do que eles precisam. E aí a gente mantém a comunicação depois. É mais ou menos por aí. Qual a importância de você conhecer bem o seu cliente? É bem isso que eu te falei. Se eu não conhecê-lo, eu não tenho como oferecer o que ele quer. E aí, se eu oferecer algo que ele não quer, ele não compra. E se ele não compra, eu vou falir. Então, eu preciso conhecer, saber o que ele quer para eu poder satisfazê-lo. E satisfazendo, eu também ficar satisfeita. Porque convencer, se você separar essa palavra, é convencer. É vencer junto. Então, todas as relações têm que ser ganho para os dois lados. Você conhece o cliente, faz algo que seja bom para ele e ele faz algo que é bom para você. Ali, na verdade, é uma troca, é um relacionamento de ganho-ganho. Então, se você não conhece, não tem como você agradar. É por isso que é importante. Qual é a maior dificuldade encontrada pelo profissional que deseja atuar no marketing? O que fazer para se destacar e permanecer no mercado de trabalho? Bom, dificuldade, eu acho que é justamente você entender o cliente, né? E até antes disso, é saber quem é o seu cliente. Porque para marketing e nutrição você pode trabalhar com todas as áreas. Em todas as áreas você vai precisar de marketing. Tanto é que o meu marketing é muito específico, que são para os próprios colegas de trabalho, né? Não dá para eu falar que está tendo muita faculdade de nutrição e isso é ruim para mim. Isso é ótimo para mim, né? São todos, quanto mais gente para mim é melhor. E eu sei que, tendo muitos nutricionistas, ainda vai faltar. Porque se você for parar para pensar, quantos restaurantes, hotéis, hospitais, quantas pessoas existem no mundo, não vamos nem falar no mundo, no Brasil, está faltando nutricionista. Só que está faltando as pessoas entenderem também para ver que o nutricionista serve. Por isso que eu coloquei que a gente precisa brigar um pouco mais em relação a isso. Então, assim, para o profissional que quer trabalhar com marketing, a dificuldade dele, primeiro, vai ser entender o que ele quer. Qual a linha que ele quer trabalhar, com o que ele quer trabalhar, qual a inquietação que ele tem, que ele deseja resolver. Porque aí você trabalha para servir as pessoas. E para servir as pessoas tem que seguir com algo que você gosta. Então, a dificuldade é você entender qual que é a sua inquietação e aí, dali para frente, poder se posicionar no mercado como nutricionista que é referência em esporte, que é referência em materno infantil, que é referência em docência, aí, entendeu? Então, assim, é algo é lento, tá? Não é uma coisa que de hoje para amanhã você... eu tenho 15 anos de formada, né? Não formei ontem. E demora um pouquinho mesmo, porque às vezes a boa ideia, o bom negócio não sai de cara. E as boas ideias, elas vêm por uma conexão de acontecimentos, de experiências que uma hora você consegue juntar e funciona. De cara, sem experiência, sem trabalho, sem estudo, você não vai alavancar, né? A gente tem que amadurecer um pouco para depois a coisa funcionar. Então a dificuldade é juntar todas essas ferramentas e ter paciência para depois poder a massa crescer e o bolo ficar gostoso. Tem que amar o que faz. Tem que amar. Senão não dá certo não. Senão a gente enjoa. Quais dicas você deixaria para quem deseja trabalhar com marketing nutricional? Dicas, vamos lá. Tem que estudar bastante. Já falei aqui sobre gostar do que faz, né? Então, assim, se você for trabalhar com marketing e nutrição, você tem que pensar qual área do marketing você gosta, qual área da nutrição você gosta para colocar o marketing lá. Observar muito as coisas que acontecem no mundo, ler sobre vários assuntos, ao invés de ficar preocupado só com nutrição. E conhecer pessoas. Ir atrás, conhecer pessoas. Eu já tive experiências maravilhosas. Se eu for contar aqui, eu fico 2 horas aqui falando, até nos cursos, nos fóruns, eu sempre falo, conto histórias de coisas que aconteceram ao longo da minha vida, que eu meti a cara e fui. Teve algumas que deram errado mesmo, mas teve um monte de experiências que foram muito bacanas. Então a ideia é você estudar, ir atrás, correr atrás do que você gosta, acreditar, porque teve muita gente que falou pra mim que não ia dar certo, que eu tava maluca, que eu ia trabalhar a favor dos meus concorrentes, que nutricionista é concorrente, não foi nada disso. Então, assim, acreditar em você, no seu potencial e correr atrás, porque aí você conhece pessoas, você estuda e aí acaba sendo diferencial.
É assim, é isso que eu sugiro. Gostaríamos de agradecer você pela oportunidade única de ter dedicado um tempo seu para estar aqui com a gente, esclarecendo várias dúvidas nossas e aprimorando nosso conhecimento. Muito obrigada. Disponha, precisando, pode chamar que eu venho. Eu adoro conversar e a grande cereja do bolo do marketing é isso, é a gente conhecer pessoas interessantes, poder trocar ideia com vocês. Eu que agradeço.